Não se assustem, eu não vou pregar à noite, tá? Porque eu preguei domingo passado à noite, estão me vendo aqui agora, vão falar domingo à noite também. Acho que eu nem vou vir nesse culto à noite. Fiquem tranquilos, tá bom, irmãos? Só tirar o fio aqui que eu pisando não é muito bom. Eu falei no domingo à noite passado que eu iria falar sobre a mulher samaritana, né? Sobre o trecho lá da mulher samaritana. E aprove a Deus que eu falasse sobre outro texto, que foi o que nós falamos no domingo passado. E eu vou pegar esse texto da mulher samaritana e vou trabalhar hoje aqui com os irmãos, que é um texto muito lindo, muito conhecido. Todos nós já ouvimos falar dessa história da mulher samaritana, já contamos essa história para os nossos filhos. Na escola bíblica dominical se fala muito sobre a mulher samaritana. E um ponto central que se fala ali é sobre a água viva, né? E eu sempre quis falar de algo que aconteceu comigo no Rio de Janeiro. Eu morava em Sepetiba. Eu não sei se alguém aqui conhece Sepetiba, é uma praia que tem lá. Eu morei por 2 anos nessa praia. Um lugarzinho gostoso de se viver. Eu era garoto, eu e a minha irmã, nós íamos para a praia, ficávamos lá brincando de pique com a nossa vizinha, né, a Cidinha. Tem até a irmã Cidinha aqui, tem o mesmo apelido dela, né? E a gente brincava de pique. E às vezes ali naquela praia a gente encontrava águas vivas, né? E eram umas águas vivas enormes, irmãos. É por isso que eu queria falar algum dia para alguém. Eu sempre fiquei querendo contar essa história. Surgiu a oportunidade hoje aqui. Era uma água viva enorme, parecia do tamanho de um prato, assim. Imagina, muito grande, né? E eu olhava para aquelas águas vivas e falava: caramba, isso aí deve machucar, né? Se pegar na gente, dói. Dizem que se você jogar Coca-Cola, resolve, né? Mas eu nunca sofri esse ataque de águas vivas. E tinha umas pequenininhas que eu pegava na mão. Você podia pegar na palma da mão. E a maioria dos garotos tem essa coisa de querer provar que é forte, né? Para a irmã, para as amiguinhas, para os amigos. E eu pegava na mão, não queimava. Na palma da mão, a água viva não queima. Não tem nada a ver com o contexto, né? Aqui é uma exegese totalmente deturpada, mas eu queria falar... Eu queria falar sobre água viva, surgiu a oportunidade de falar dessa água viva. Mas Jesus, quando ele falou sobre água viva, tinha outra conotação. A conotação de Jesus era espiritual. E nós vamos ver isso nesse texto e vamos ver como isso pode impactar a sua vida, como isso pode impactar a minha vida. Sabe por quê, irmãos? Porque a maioria de nós, quando se fala de água, a gente se lembra que nós temos sede. Quais são as nossas sedes? Você tem sede de quê? Todos nós temos. O ser humano, ele tem sede. Alguns têm sede de conhecimento, outros têm sede de justiça, outros têm sede de serem reconhecidos, valorizados, ouvidos, amados. E alguns chegam ao ponto de ter sede de querer ser venerados. Esse aí já é outro patamar, né? Mas a grande verdade é que nós, seres humanos, temos as nossas sedes. E são muitas sedes. Algumas delas são legítimas e outras nem tanto, não são tão legítimas. Mas as nossas sedes, elas revelam muito de nós mesmos. Se nós começarmos a pensar naquilo que nós queremos, naquilo que nós somos sedentos, vai revelar muito de nós. Aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Lucas capítulo 12, versículo 34. Fala sobre isso. As nossas sedes podem revelar também os nossos pecados. Quando você pensa sobre as suas sedes, sobre aquilo que você quer, geralmente, nem sempre, mas muitas das vezes, vai revelar os nossos pecados. O pecado da arrogância, o pecado da prepotência, o pecado do egoísmo e tantos outros pecados. Quando nós pensamos naquilo que nós temos sede. Mas só existe uma forma de que isso seja revelado de verdade para nós. Quais são os nossos pecados, quais são as nossas sedes. E isso é através de um encontro genuíno com o próprio Senhor Jesus Cristo. A maioria de nós aqui já tivemos esse encontro e já nos foi revelado aqueles nossos pecados mais gritantes, aqueles pecados que nós escondemos, são revelados para nós e nós começamos a ver aquilo e às vezes até nos envergonhar de nós mesmos, porque nós tivemos um encontro com Cristo e nos foi revelado esses pecados. Jesus passou
por Samaria para salvar uma mulher. E muitos outros samaritanos foram salvos. E hoje, nesta manhã, neste culto, eu espero que você, que ainda não teve um encontro genuíno com Cristo, possa ter, através desse encontro com Jesus Cristo. Nele, a sua fonte jamais secará. Nele, as suas sedes serão totalmente saciadas. E eu falo totalmente saciadas mesmo. Você não terá mais sede. Crentes e não crentes. Por que existem crentes que têm muitas sedes que não deveriam ter? Por isso que andam cabisbaixos, tristes, melancólicos. Porque ainda não entenderam que em Cristo nós podemos ser totalmente saciados, somente através da água viva, que é o Cristo. E nós hoje falaremos desse encontro, que vai além desta vida, o encontro com Jesus. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar ao nosso Deus. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Te somos gratos por estarmos aqui, em família, como irmãos, podendo louvar o Teu nome, aprender de Ti, podendo ouvir da Tua palavra, para que nós possamos crescer, Pai. Obrigado porque o Senhor nos enviou o Seu Filho, que é a água viva, que é a fonte que jorra, que nunca para de jorrar, que vem do Teu trono e sacia todas as nossas sedes. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos faça ter entendimento da Tua palavra que está sendo exposta aqui, Pai. Fala aos nossos corações para que haja transformação de vida, que nós possamos sair daqui diferente de como entramos. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto sagrado que está em João, capítulo 4, versículos de 1 ao 26. É um texto um pouquinho grande, nós vamos ficar, os irmãos podem ficar sentados como estão, mas, como sempre, reverentes à palavra do nosso Deus. João, capítulo 4, versículos de 1 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhes respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado a água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus.
No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus está falando com você hoje, nessa manhã, comigo. Jesus está falando. Então, que nós possamos ficar atentos a essa palavra que já está sendo revelada a nós hoje. Por que era necessário Jesus passar por Samaria? O texto fala que era necessário, no versículo 4, que Jesus passasse por Samaria. Nós vemos que Jesus não passou por Samaria por acaso, existia um propósito para isso. Jesus não veio ao mundo e não morreu por nós, por nossas vidas, por acaso, foi intencional. Existia um plano, e esse plano foi bem executado ao ser colocado em ação. O alvo era salvar pecadores da perdição eterna. Esse era o alvo. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: a agenda de Jesus começa no céu. Era-lhe necessário passar por Samaria. Havia três estradas para fazer esse trajeto do sul ao norte. Umas nas proximidades da costa, outra através da Pérea e outra passando pelo centro de Samaria. Esta era a mais curta, porém algumas vezes evitada por causa dos conflitos entre judeus e samaritanos. Todos nós já sabemos que existia uma rixa entre judeus e samaritanos. E os samaritanos foi um povo que surgiu quando os israelitas que estavam mais ao norte foram tomados como cativos. E nessa época, alguns permaneceram naquela região de Israel, onde era a capital Samaria. No sul, nós vamos ter Judá, que a capital era Jerusalém. E esse pessoal, alguns poucos, permaneceram lá em Israel. Bem poucos, os mais pobres permaneceram, os restantes foram todos levados cativos. E os assírios pegaram outros povos e colonizaram aquela região que estava vazia, com vários povos. Então, aquela minoria que ficou acabou sendo contaminada por outras que estavam chegando e morando naquela região. Então, ficou um grupo bem misturado. Surgiu um grupo étnico chamado os samaritanos. Eles não eram judeus, eles não eram israelitas, por assim dizer, também não eram outros povos, estava bem misturado isso. Então surgiu os samaritanos. E eles eram tão atípicos que eles criaram seu próprio templo. No Monte de Gerizim, eles fizeram seu templo e eles fizeram adoração, misturando a adoração que já existia com a adoração a deuses pagãos. Ficou uma coisa bem misturada ali no templo de Gerizim, no Monte de Gerizim. E quem quiser pesquisar, no Google tem uma foto ainda dos escombros que permanecem até hoje lá, do templo, no Monte de Gerizim. É bem interessante dar uma olhada, se vocês puderem fazer isso, é uma coisa bacana. E então existia essa rixa, e apesar disso tudo, eles seguiam o Pentateuco, mas eles não aceitavam a autoridade do templo lá de Jerusalém. Eles fizeram seu próprio templo. Então, por causa disso tudo, e de outras coisas, até mais graves, que não vem ao caso eu falar aqui, existia essa rixa entre os povos. E Jesus podia muito bem ter passado ali pela Pérea, que é do outro lado do Rio Jordão, ele poderia ter transbordado por lá, ou poderia ter passado pela esquerda, né? Ali na costa de Israel, poderia ter passado por lá, mas ele resolveu ir pelo centro, chegando a Sicar. E ali ele fica um bom tempo, e ele não só passa por Samaria, mas ele também fica mais 2 dias ali, pregando, falando do amor de Deus, e muitas pessoas se converteram, como nós podemos ver no verso 40 desse texto que nós lemos. Mas como Jesus inicia esse processo de conversão da mulher samaritana? É interessante que nós pensemos sobre isso. Primeiro, ele é simpático, né? Ele demonstra o poder da graça de Deus, ele é simpático.
Jesus não era alguém carrancudo, também não vivia sorrindo, como alguns acham, né, que Jesus andava sorrindo para lá e para cá, contando piada. Jesus era um homem sério, que tinha consciência da sua missão, e como um homem sério, normal, adulto, tinha seus momentos de brincar, de conversar, era uma pessoa normal, um ser humano normal, mas ele era Deus, e ele tinha uma missão a cumprir. E como nós sabemos, Jesus era simpático. Ele era tão simpático que as crianças gostavam de estar perto dele. Você já viu quando alguém é meio antipático? Criança não chega perto, pelo menos essa é a experiência de vida que eu tenho, né? E as pessoas simpáticas que têm um sorriso, elas ajuntam, né? As crianças gostam, os bebês, na maioria das vezes, gostam, né? O bebê da Camila e do Wesley, né? Olha lá, olha onde é que tá vendo? É simpática, olha. Então a simpatia atrai, né? Isso é bom, é algo que o cristão ele tem que desenvolver, ser simpático de forma sincera. Em tudo que nós venhamos a fazer, nós precisamos ser sinceros. E no versículo 7 fala assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco dessa água. Olha só como ele já abre o espaço, sendo simpático e lançando uma pergunta, um pedido para aquela mulher samaritana. Jesus ele demonstra a sua humanidade. Apesar de ser 100% Deus, 100% homem, ele demonstra isso. Jesus gostava de demonstrar essa humanidade dele. O seu interesse por alguém era genuíno. Assim como nós, quando vamos falar de Jesus para alguém, nós temos que ter um interesse pela pessoa genuíno. Nós queremos trazer aquela pessoa para ouvir o evangelho, ser tocada por Deus, e isso precisa de ter sinceridade. Porque se não tiver sinceridade, irmãos, não vai funcionar. As pessoas notam quando você está sendo falsa, quando você está com outros interesses. A maioria das pessoas conseguem entender isso. E puxar uma conversa é uma coisa que nós brasileiros sabemos fazer muito fácil. O brasileiro tem essa característica de puxar conversa, de ser simpático, às vezes simpático até demais, né? Muito espaçoso, tem gente que é bem espaçosa, mas é a característica do brasileiro, na fila do banco, no consultório do médico, na fila do ônibus, na fila do supermercado. Eu lembro quando eu ia no Rio de Janeiro, tinha uma cultura muito grande de padaria, e eu falo muito do Rio, porque aqui não tem padaria, né? Outro dia nós fomos numa padaria aqui, mas ainda não era igual aquela padaria lá. E de manhã cedo, assim, sábado, eu ia comprar pão, aí tinha aquela fila enorme do pão, né? Eu ia lá, entrava na fila, daqui a pouco alguém já puxava uma conversa, era algo bem interessante, isso acontecia muito. Depois eu ia ler um jornal que eu gostava de ler, sempre tinha uma padaria e uma banca, né? Assim na frente da padaria, eu gostava de fazer isso. Na fila do banco também, antigamente não existia essa coisa de banco online, né? Você tinha que ir lá no banco retirar todo o seu salário para poder passar um mês. E você ficava naquela fila, quando via, você estava conversando com alguém. Outro dia, de algum tempo atrás, né, nós estávamos no exterior, olha só, 2 vezes. Nós estávamos no Museu do Louvre, aí nós entramos assim, daqui a pouco, né, brasileiros. Aí começamos a conversar. E conversando, os estrangeiros ficam tudo olhando, né? Porque a gente é muito expansivo, cara. E depois, em um outro museu lá também, a gente na fila, quem está na nossa frente? Brasileiro. Eu falei, caramba, se a gente for para o Japão, para a Indonésia, para Tonga, que é uma ilha, né, bem longe, vai ter brasileiro. Onde você vai, tem brasileiro, cara. E se eles sabem que você é brasileiro, eles vão querer conversar com você, vão querer falar, porque o brasileiro tem essa característica, né, de ser simpático e de puxar a conversa. Isso é nato, isso é de cada um de nós. Agora, imagina se eu subo aqui e fico carrancudo, olhando para vocês com cara de sério, né? Brabo, e começa a apontar o dedo e falar rigidamente. Né? Fica bem antipático isso. Não é papel meu, eu não sou juiz. E isso também vai criar uma barreira entre nós. Então é necessário que, assim como Jesus fez, que nós façamos isso também, sejamos simpáticos. Isso me faz lembrar de um irmão que morou aqui por um tempo. A família dele era toda missionária, o irmão Magno. Eu não sei se os irmãos lembram dele, né? Ele morou ali em Silvianópolis, né? E às vezes... Irmã Lúcia, né? Era um casal missionário. E os filhos também, super simpáticos.
E às vezes ele me chamava para pregar lá, eu chegava na casa dele, cheio de gente. Eu falava, caramba, rapaz, como é que esse cara consegue? Aí ele chamava todo mundo, sentava na mesa dele, começava a falar de pescaria, disso, daquilo. Uma simpatia, né, só como pessoa, como família. Eles agregavam as pessoas ao redor deles. E ali nasceu uma igreja por um bom tempo, lá em Silvianópolis. Eu fui lá algumas vezes, na casa dele, depois foi por um templo, né? E foi muito bacana isso, você vê como que as pessoas simpáticas, elas chamam, em um primeiro momento, para perto delas. E quando nós somos antipáticos, como a gente acaba afastando as pessoas, né, do nosso convívio. É algo para se pensar como cristãos. Outra maneira de ter uma abertura com alguém é como diz William Hendricks. Se alguém deseja penetrar o coração de outra pessoa, pode ser usando 2 métodos: fazer-lhe um favor ou pedir-lhe um favor. Com frequência, a segunda opção é a mais eficaz que a primeira. Jesus, no entanto, combinou as duas ali. Pediu um favor, fez um favor. Então, quando nós formos abordar alguém, nós devemos sempre lembrar disso, de sermos simpáticos de forma sincera, para que possamos alcançar aqueles corações. Jesus é naturalmente simpático, ele é cordeiro, e ele é naturalmente justo, ele é leão. E a segunda questão que nós podemos tirar desse texto também é que ele acaba despertando na mulher samaritana a curiosidade. Vejamos no versículo 10 ao 12, que diz assim: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Eu estava lendo aqui, lembrando que eu estou com sede, está falando de água viva, né? Será que alguém poderia trazer um copinho d'água para esse pregador sedento que está aqui? Eu tenho sede de água, viu, irmãos? Cada um tem sede de alguma coisa, né? Mas, parafraseando Jesus, eu tenho uma mensagem que irá mudar a sua vida. Jesus disse, e ele continua: essa água te deixará para sempre hidratada, para sempre saciada. Você não precisará mais de outras fontes que estão sempre secando. O senso da escassez não estará mais contigo, mas sim a vida plena em Jesus Cristo. Esse senso de escassez, ele existe porque nós buscamos em outras fontes. Dioturnamente, nós estamos buscando em outras fontes para poder saciarmos as nossas sedes. Ô, irmão, obrigado, viu? Deus abençoe. A água viva ela é tão boa que ela transborda, viu, irmão? Transbordando água viva, é assim que cada cristão, se já não faz, poderá fazer nessa manhã, sair daqui transbordando essa água, transbordando aquilo de bom que Deus nos deu. Já notaram como estamos sempre indo de fonte em fonte, buscando mais águas, mas nunca ficamos saciados? Se sentimos sede de conhecimento, nós estaremos buscando mais conhecimento. Eclesiastes capítulo 12, versículo 2, diz que o muito estudar é enfado da carne. E alguns pequeninos aqui, adolescentes, vão usar isso como pretexto, né? Na hora que o pai mandar estudar, filho, vai estudar, senão você não vai ser ninguém na vida. Pai, muito estudar é um enfado da carne. Não usem isso. E Salomão falou, já na sua velhice, ele já tinha estudado muito, e ele viu que não era aquela fonte. Mas para nós é importante, estudem, para que vocês possam alcançar altos postos, não para ganhar dinheiro, mas para falar de Jesus lá aonde vocês estiverem, para que vocês possam chegar no topo do mundo, como a Barbie diz no desenho dela, no topo do mundo, mas não para ser glorificada ela mesma, né? Mas para que a mensagem do Evangelho chegue lá, alcançando lugares onde seus pais nunca chegarão, vocês chegarão e falarão de Jesus nestes lugares. Se sentimos sede de justiça, logo surgirão outras injustiças. Já viram isso, irmãos? Você passa por uma dificuldade, você é injustiçado, daqui a pouco surge outra injustiça. Não adianta, o mundo é assim.
O mundo é injusto, naturalmente injusto. Você vai buscar pela justiça aos pés do Senhor. Aquilo será respondido, mas logo surgirá outra pendência. Então, a sede de justiça, se não for buscada em Deus, também logo, logo lhe deixará sedento. Se sentirmos que estamos com sede de reconhecimento, eu preciso ser reconhecido, valorizado. O que vai acontecer? Assim que os louvores e os aplausos cessarem, as cortinas se baixarem, você ficará triste novamente, querendo mais. Você ficará viciado em honra, em glória, em aplausos. Existem pessoas que são assim. Aqueles que alcançaram a fama, aqueles que alcançaram o autorreconhecimento, se eles caem no ostracismo, se eles caem no esquecimento, logo, logo eles começam a ficar tristes, entram em depressão, porque eles precisam daquilo. Eles precisam do público para que eles se sintam bem, para que eles se sintam reconhecidos. Se nós sentimos sede de sermos amados, nunca acharemos que é o suficiente. A gente vai ficar buscando no nosso cônjuge a felicidade, o amor. Nós vamos buscar no nosso namorado, na nossa namorada. No caso, buscaremos isso e não receberemos, porque o único que pode nos dar o verdadeiro amor é Jesus Cristo. O amor que completa, o amor que te deixa feliz por saber que é vindo dos céus. Então, que nós não busquemos o amor no nosso cônjuge, mas que nós procuremos fazê-lo ou fazê-la feliz, e nós seremos felizes. Ontem nós fomos passear, e a Cris gosta muito, eu gosto também, mas quando eu já estou passeando até aí, eu fico um pouquinho querendo ficar em casa, mas depois que eu saio eu não quero mais voltar. Oh, que legal que nós estamos passeando, né? E quando nós voltávamos, eu falei para os meus filhos, wife happy, life happy, né? Mulher feliz, vida feliz. Então, nós temos que procurar fazer a nossa esposa feliz, que nós seremos naturalmente agraciados com isso. Com Cristo, a sua busca por cisternas que não retêm água cessarão. Jeremias, capítulo 2, versículo 13, fala, porque 2 males cometeram o meu povo. Assim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retém as águas. Por que ficar cavando cisternas que logo vão ficar vazias, se nós podemos buscar a água viva? É algo que nós, como cristãos, precisamos refletir muito. Nós, como cristãos, muitas das vezes não temos Deus como a nossa suficiência e ficamos buscando coisas passageiras. Essa vida passa muito rápido. E elas vão pelos seus dedos. Busque em Deus a sua felicidade, busque em Deus a plenitude dele na sua vida, e você vai ver como isso faz toda a diferença. Quem experimenta de Jesus não fica toda hora pedindo água, ele já está saciado. Eu já fiz algumas corridas de rua com as crianças, né? Lá em Juiz de Fora. Lá nós fazíamos bastante corrida de rua. Algumas a gente corria, outras a gente caminhava. Mas existiam algumas corridas que você vinha correndo, né? E aí alguém vinha e te oferecia um copo. Aí jogava o copo d'água assim. Aqui em Pouso Alegre também tem algumas, né? Eu bebia um pouco daquela água, mas logo, 3 passos à frente, já estava com sede de novo, doido para aparecer alguém oferecendo mais água, porque eu estava precisando me hidratar. Eu estava com sede. Então assim é o mundo, a gente fica buscando água a todo momento. Mas com Jesus você não precisará ficar buscando algo que preencha o seu vazio existencial, aquele vazio que fica no meio do peito e que faz com que nós nos sintamos tristes, sempre querendo mais, insaciáveis. Ele nos sacia plenamente. A terceira coisa é que Jesus desperta nela, na mulher samaritana, o senso de necessidade. Nos versículos 13 ao 15, fala assim, Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. É algo incrível, irmão, uma fonte que nunca seca, já pensaram nisso? Quem não quer algo assim?
uma fonte que nunca seca. Quando eu fiz a minha casa aqui no bairro Colina de Santa Bárbara, nós cavamos alguns buracos lá, e quando nós olhávamos, tinha lá 3 fontes brotando, né? E era bonito de olhar, aquela água assim. Era fonte mesmo. Ali, se eu cavar 1 metro, eu tenho água, né? Enquanto o lençol freático existia ali. E a água fica jorrando, né? Agora imagina uma geladeira que nunca fica vazia. Vocês já pensaram nisso? Você abre a sua geladeira, pega lá o seu refrigerante, o seu suco de uva, que está caríssimo, né? R$ 22. Nunca vi um negócio desse. Está por aí, está ficando caro. Aonde? De maracujá. É bom que a gente já fica calmo, né? Já fica mais calmo. Então imagina você abrir, pegar o seu suco de maracujá, né, irmã Marina? E tá toda hora ali o suco de maracujá, olha que beleza, né? Eu ia querer uma geladeira assim. Uma despensa que está sempre cheia, você abre a sua despensa, tá lá o feijão, tá lá o arroz, tá lá o macarrão, nunca falta, é algo incrível. Agora, pense também na juventude que nunca vai embora. Outro dia eu fui caminhar com o Lucas e a Cris aqui no horto, e aí depois eu quis fazer uma graça, olha aqui, ó, eu sei fazer estrela. Quem lembra da estrela? Você faz assim, né? Irmãos, eu fazia aquilo fácil. Eu joguei capoeira 2 anos, né? Eu fazia um que você caía para trás, colocava o braço e virava assim, né? Chamado ponte. E tinha um macaco também que você pulava. Eu não consegui fazer estrela, saiu toda torta a minha estrela, né? Faltou umas pontas nela. A estrela tem 5 pontas, faltaram algumas pontas. Mas imagina uma juventude que nunca vai embora e você pode continuar fazendo sua estrela, pulando, correndo, né? E tendo aquela energia que você tinha quando criança. Quem não lembra da sua infância, como era gostoso você correr, a mãe chamar, vem garoto tomar banho. Não, mãe, depois eu vou, né? Ah, é? Quando você entrar aqui, você vai ver, não vem tomar banho não. E sempre com aquela energia, né? Isso é muito bom, irmãos. A juventude plena, que nunca acaba. Ou a saúde plena também. Né? A gente já entra na idade do condor. Já ouviram falar? Estou com dor aqui, estou com dor ali. Dor no ombro porque dorme assim, ó, com o braço aqui atrás. Hã? Chegar, eu também, mas também cheguei. Não tem problema nenhum. Né? Agora imagina você com essa vida plena. Você come o que quer e você não engorda. A digestão é fácil. Né? O corpo tem um metabolismo maravilhoso. Nenhum problema no joelho, né? Nenhum problema na coluna. Eu travei em Juiz de Fora, irmão. Eu estava trabalhando e eu tinha que ir para a parte de trás, deitar um pouquinho. Mas não era por preguiça, é porque no nervo ciático aqui deu uma pinçada e eu fiquei com um problema. Depois eu aprendi a fazer RPG e eu faço em casa até hoje. Não tem problema nenhum mais. Disseram que eu tinha até que fazer cirurgia, né? Mas, ó, estou até correndo de novo, né? Fazendo as minhas estrepolias aí. Mas imagina a saúde plena para sempre. Ou uma conta bancária que nunca fica no vermelho, você vai viajar e você não converte. Dizem que se você converte, quem converte não se diverte, né? Imagina você poder ficar ali, ó, só. Nunca sai do vermelho, irmã? Agora imagina isso, só que Jesus não veio para nos dar esse tipo de fonte. A fonte dele é espiritual. É a fonte que vai fazer com que nós passemos por todas essas ausências que podem existir, às vezes uma geladeira vazia, às vezes uma conta bancária no vermelho, às vezes uma doença que vem e abala toda a família, mas você não olha para aquilo, você olha para a fonte, você olha para Deus e Ele te sacia. É isso que Deus veio nos dar. É isso que Jesus veio trazer para a mulher samaritana e para cada um que está aqui nessa manhã. Quando criança, eu li um livro de história, até falando sobre isso ainda, que falava que um menino passando pela floresta, via alguém passando dificuldade, era sempre assim, né? E uma velhinha estava ali, ele deu algo para aquela velhinha, acho que ele deu um pedaço de pão para ela, e ela ofereceu uma mesa. Ele pegou a mesa. Mas para que eu quero uma mesa? Fica, meu filho, a mesa é para você, porque você me ajudou, né? Aí ele montou a mesa, e ele estava com muita fome, ele havia dado o último pedaço de pão para essa velhinha, e ele, com muita fome, ele montou a mesa, colocou um pano por cima, pum, surgiu um frango assado, surgiu uma macarronada. Era uma história, né? Claro. Mas ali existia abundância, mas não é isso que Deus nos apresenta. Se você quer uma mesa farta, você vai ter que trabalhar, porque Adão pecou. E o trabalho é algo bom. O trabalho dignifica o homem.
mas nós precisamos trabalhar para ver as nossas mesas fartas. E Jesus veio para nos dar essa água. Cristo, ele não estava falando sobre esse tipo de tesouro que às vezes a gente pensa em ter, aonde muitos corações estão alicerçados. Cristo estava falando de um tesouro que a traça não corrói. A traça não corrói. O meu pai falava assim: ô garoto, vai estudar, porque o conhecimento ninguém nunca vai poder tirar de você. Qualquer outra coisa, alguém pode vir e tomar de você. Mas aquilo que você aprendeu, ninguém vai tomar de você. Estude, menino. Foi o melhor conselho que o meu pai me deu. Em Mateus capítulo 6, versículo 19, fala assim: não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Quem não lhe daria ouvido depois de ouvir algo assim tão impressionante que vem de Deus? Nós precisamos ficar atentos à voz de Deus. Um item quarto que fala é assim: ele toca na consciência dela. Jesus vai lá e toca na consciência da samaritana. Versículo 16, 17 e 18, ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Então Jesus manda que a mulher busque o marido, ou seja, que ela confesse o seu pecado. Ela acabou confessando diante de Cristo o pecado dela. Coloque diante de Deus os seus fracassos. Eu sei que nem sempre nós somos vencedores. Eu sei que em muitos momentos de nossas vidas, nós vamos ter que encarar os nossos fracassos. Quando eu fazia corrida antigamente, só era campeão o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Depois que eu comecei a fazer corrida de rua, eu estou cheio de medalha lá em casa, irmãos. Ó, vocês vão entrar no meu quarto, lá no meu escritório, e vão ver um montão de medalhinha pendurada e falar: esse cara é bom mesmo, por que não vai para a Olimpíada? Não, irmão, do último lugar ganha medalha, né? Hoje, nós vivemos uma sociedade assim, tá? O último lugar pode ganhar uma medalhinha e pendurar lá. Mas nós precisamos confessar esses pecados, os nossos fracassos diante de Deus. Nem sempre nós vamos ser campeões. Nem sempre nós vamos galgar os melhores postos. Nem sempre nós vamos ser queridos, ovacionados. Se você estiver em uma posição de liderança, você vai ter momentos que vão falar mal de você. Porque só sofre quem trabalha. Quem não trabalha nunca vai ser criticado. Você não quer ser criticado? Não faça nada. Fique na sua casa, escondidinho. Ninguém vai te criticar. E mesmo assim, não, alguns poderão te criticar ainda, hein? Olha, está escondido dentro de casa, não faz nada, né? Então não adianta, irmãos. Esse mundo é um mundo no qual nós seremos criticados. Então, já que seremos criticados, que nós façamos algo. Que nós coloquemos o nosso rosto à tapa. Que nós trabalhemos na igreja, que nós assumamos posições de liderança ou não, mas que nós façamos algo, porque fazendo ou não fazendo, nós seremos criticados do mesmo jeito. Então, que nós façamos. E é isso que Deus quer de nós. Coloque diante de Deus os seus fracassos. E como nós temos buscado beber água através do conhecimento, do reconhecimento, ou da nossa necessidade de ser ouvido e de ser amados em outra fonte, nós vamos continuar com sede. Nós precisamos dar uma volta, uma guinada em nossas vidas. Essas coisas não são ruins. Buscar reconhecimento nem sempre é ruim. Se não se tornar um ídolo na sua vida, o conhecimento, o estudo é bom, estude, se desenvolva, aprenda coisas. A cada momento nós podemos aprender coisas novas. Nós não sabemos de tudo e nem saberemos. O homem mais inteligente dessa terra vai aprender com alguém que às vezes é até menos inteligente ou menos culto do que ele. Se ele se disponibilizar a ouvir, ele vai aprender. E é isso que nós precisamos fazer. Lembre-se, quanto mais perto de Jesus, mais nós veremos os nossos pecados. Por que tem muita gente que fala: eu não peco, esse negócio de pecar? Hoje na EBD alguém falou que uma outra pessoa disse assim: eu não peco não, as pessoas que me fazem pecar, né?
Então, quanto mais longe de Jesus, menos nós reconheceremos que somos pecadores, que somos falhos, que temos problemas. E como é bom, irmãos, reconhecer pecados. Você pode ajustar o seu caminho, a sua conduta. Você pode olhar nos olhos do outro e saber, eu sei como você se sente porque eu também sinto isso. Você pode descer do pedestal, parar de se achar a pessoa mais importante desse mundo e entender que as outras pessoas também são como você e você é como elas. A diferença é que nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro, mas essas pessoas também podem, se eu me disponibilizar a levar a elas a água viva. Romanos capítulo 5, versículo 20 fala: a ele foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou, aumentou o pecado, transbordou a graça. Nós veremos que quanto mais pecadores nós nos sentimos, mais a graça, ela abunda, né? Você está lá no fundo do poço e você fala, caramba, eu não saio daqui. Mas Jesus fala, a minha graça vai aí. Você quer? Jesus não vai te tirar na marra. Eu acho isso lindo de Cristo. Ele não vai te pegar e te forçar a fazer nada. Ele fala assim, você quer que eu te tire do poço? O que você quer que eu te faça? Faz sentido para vocês, irmãos? Para mim faz muito sentido. Cristo quer que nós estejamos ao lado dele, que nós possamos beber dessa água de forma voluntária. Não importa o quão pecador você se acha, em Cristo há graça em abundância. Ele está sempre jorrando a graça dele a todo momento. A samaritana tinha sede de muitas coisas. Ela estava sedenta de religião, e isso aqui a gente pode ver nos versículos 19 e 20. Mas nós podemos entender que a religião verdadeira é o próprio Cristo. A religião verdadeira não é a Igreja Batista. A religião verdadeira não é o Islã, não é o catolicismo, não é o hinduísmo. A religião verdadeira é Cristo. Ele é a religião verdadeira, porque ele nos religa ao Pai. Isso quer dizer religião, religar, ligar novamente. E através de Cristo nós somos enxertados na videira e nós somos religados ao Pai. Cristo é a religião verdadeira. E ele é o único que tem o poder de fazer esse milagre. Fora dele, tudo são águas amargas. Fora de Jesus, você não terá aquela água gostosa. Você terá uma água amarga que vai te incomodar e que logo, logo vai te trazer sede novamente. Essa mulher, ela estava sedenta de entendimento. No versículo 20 disse, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. E aí Jesus olha para ela. Eu imagino esse momento, irmãos. Jesus olha para ela e fala, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Quantas vezes a gente vem, senta nesses bancos e o Messias está falando diretamente ao meu coração, ao seu coração, aos nossos corações, e nós estamos pensando no trabalho, nós estamos pensando naquilo que nós temos que resolver, nós estamos pensando no dentista que eu vou ter que ir, encarar aquela maquininha que eu não sei como é que pode. No ano de 2024 ainda não inventaram nada que substitua aquilo, é terrível, né? Aquela maquininha é cruel, mas a gente vai e encara. Mas Jesus está falando aos nossos corações. Hoje, nesse momento, Jesus está falando contigo, está falando comigo, está falando com cada um de nós. Hoje, Deus está falando com você. Não deixe essa oportunidade passar. Mate a sua sede de vida. Abra os seus olhos. Quão grande salvação te espera. A morte está aí. Eu não quero ficar aqui falando de morte, quero falar de vida, mas a morte existe por causa da vida. E a morte um dia vai bater a nossa porta. E tudo vai ficar para trás. O nosso carrão, a nossa conta bancária rechochuda lá, né? Que nunca fica no vermelho, as nossas viagens, a nossa cultura, a nossa sede por tantas coisas. É importante que nós pensemos nisso. É importante que nós ouçamos a voz do Messias.
A água que Jesus nos oferece é um manancial perpétuo que jorra para a vida eterna. É um manancial, está sempre jorrando. É igual aquela fonte que tem lá em casa. E o pessoal fala, por que você não faz coloca aqui uma fontezinha, né? Fala, não, deixa isso aí. Tá aí, se um dia acabar o mundo, né, tiver tudo seco, tem água aqui para eu beber. Estou brincando, né, irmãos? Minha fonte é Jesus. Né? A promessa de Deus é derramar água sobre o sedento. Isaías 44, versículo 3. Deus convida todos. Vós todos os que tendes sedes, vinde às águas. Isaías 55, 1. Deus prometeu que o seu povo tiraria com alegria águas do poço da salvação. Isaías 12, 3. Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. João capítulo 7, versículo 37. O Espírito que flui como um rio dentro de nós é essa fonte que jorra para a vida eterna. João capítulo 7, versículo 38. E concluindo, irmãos, tantos versículos na Bíblia que falam sobre água, sobre fonte, sobre não ficarmos mais com sede, sobre termos em Cristo nosso manancial eterno. Mas nós vamos concluir com Salmo capítulo 42, versículos 1 e 2, que fala assim, como a corça anseia por águas correntes. A minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? A nossa alma tem sede de Cristo. E Ele em nós faz com que nós não sejamos mais sedentos. Ele em nós nos sacia. Você tem sede de quê? Sua alma anseia por Deus? É nele que você deposita sua confiança? Ou é em homens? Ou é em poder? Ou é no dinheiro? É aos pés dele, através da oração que você o busca? Através da comunhão com os irmãos? Através da leitura bíblica? Jesus sentiu sede, assim como nós. Enquanto esteve aqui para poder matar a sua sede de uma vez por todas. Jesus não precisava disso, ele poderia continuar no céu, onde ele não bebe, onde ele não come, mas ele desceu, se fez homem como nós, e ele estava cansado. A viagem da Judéia até a Galiléia era grande, ele parou ali em Samaria, mas ele ainda tinha chão pela frente ainda. Ele parou, sentou-se ao poço e ele estava com sede. Ele não pediu água àquela mulher apenas para falar do amor de Deus para ela. Ele pediu porque ele estava com sede. E ele sentiu sede, ele não precisava disso. Ele sentiu dor, ele não precisava sentir dor. Ele sentiu tudo aquilo que nós sentimos, todas as dores que nós sentimos. Jesus sentiu, ele passou por isso. Ele olha nos nossos olhos e fala, eu sei pelo que você está passando. Essa é uma frase que eu gosto muito, irmãos. Quando eu estou sofrendo alguma coisa, eu me lembro que Jesus pode olhar nos meus olhos e falar, eu sei pelo que você está passando. E ele sentiu sede para que nós não tivéssemos mais sede. Ele deu a vida dele para que nós tivéssemos vida em abundância. E o que ele quer de nós é que nós vejamos o nosso pecado, como a mulher samaritana viu, nos arrependamos dele e creiamos nele. E crendo, iremos obedecer e iremos segui-lo. Capítulo que nós lemos no versículo 42, ele disse à mulher, ou melhor, disseram à mulher, os samaritanos, né, disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que ele é realmente o Salvador do mundo. Amém, irmãos? Maravilhoso. E Jesus ficou ainda 2 dias na Samaria, falando do amor dele, falando que ele era o Messias, e aqueles que o ouviram beberam da água viva que jorra eternamente. Então, se você que está aqui nessa manhã já ouviu falar sobre isso, lembre-se, Jesus é o manancial que nunca seca. Você já tem isso. Não fique buscando em outras fontes. E se você que está aqui, que ainda não ouviu falar desse amor, é a primeira vez que você ouve essa mensagem, lembre-se, Jesus quer lhe dar de graça. Você não vai pagar preço nenhum. Quem pagou foi Jesus. E um preço altíssimo, para que você tivesse essa mesma água que jorra para todo sempre. Sabe uma coisa interessante, irmãos? Eu já ia concluindo, mas às vezes a gente fica buscando de fonte em fonte, a gente nunca fica saciado. A gente quer riqueza, a gente fica buscando cada vez mais. Você acha que o homem mais rico do mundo
Vocês já conhecem quem é. Você acha que ele não quer ficar mais rico? Ele quer. Você acha que o político mais poderoso do Brasil e do mundo, ele não quer ficar mais poderoso? Ele quer. Mas sabe por quê? Porque nunca será saciado. Agora nós, como cristãos, ou não, aqueles que ouviram a mensagem e entenderam, e pegaram isso para si, colocaram nos seus corações, não vão precisar de mais nada. Vão estudar, vão trabalhar, vão produzir, vão crescer, vão prosperar, mas nada disso será o seu ídolo. Jesus é o nosso Deus e é nele que nós depositamos todas as nossas necessidades todos os dias. Vamos orar, irmãos? Vamos nos colocar de pé? Alguém depois vai dar alguma palavra aqui? Não? Então vamos nos colocar de pé, vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, por esse momento onde ouvimos a Tua palavra. O Senhor falou aos nossos corações. O Teu Espírito Santo ainda está passeando aqui no nosso meio, possibilitando-nos de guardar isso em nossos corações. Interpreta, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Mostra a cada um o que fazer com essa mensagem, mas que nós possamos colocar em prática ao sairmos daqui nessa manhã. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço no seu irmão e à noite a gente se vê em nome de Jesus.